Sejam bem-vindos, senhoras e senhores da segunda série do Ensino Médio do Paraná. É uma honra recebê-los aqui e é um privilégio ser recebido por vocês aí. Eu sou o professor Antônio. Hoje a nossa aula vai ser um pouco frenética, então já vamos aos nossos protocolos. Primeiro, se você está acompanhando as aulas pela TV, vem tranquilo, faça suas anotações. Este método de estudo, além de ser muito produtivo e eficiente, vai te ajudar na resolução das atividades que você busca na escola periodicamente. Segundo, se você está logado com o @escola no Classroom, não se esqueça de responder a atividade obrigatória, ela conta como chamada. E além disso, interaja na plataforma. Este ambiente virtual de aprendizagem foi feito para você. Então, converse com seu professor, com sua pedagoga, por este canal, ok? O que vamos estudar hoje? Compreender o que é o resumo. O resumo é este gênero textual que circula e nos atravessa todo dia. Segundo, produzir o resumo de um texto narrativo e de um texto argumentativo. A nossa aula é basicamente de produção de texto, ok? Sigamos. Trouxe para vocês aqui um itinerário, um passo a passo, uma espécie de roteiro que vai nos orientar ao longo de toda essa aula. Então, primeiro, leia e releia o texto. A releitura ela é mais importante até mesmo do que a leitura. É o acabamento interpretativo da relação entre você e o texto. Segundo, busque os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. Como resumir? Tornar um texto mais conciso, naturalmente muita coisa fica de fora. O que deve ficar é o essencial, o fundamental. 3. Organize as ideias principais em tópicos. Este é um método muito produtivo, essencial num primeiro contato com o texto. Finalmente, 4. Escreva o texto com suas palavras. Desenvolva a sua autoria. Você tem um estilo, você tem uma identidade. Não copie nunca o texto, tá? Glose, parafraseie, a gente já vai entender melhor o que é isso adiante. Então, para começo de conversa, como escrever um bom resumo? Questionamentos preliminares. Que tipo de linguagem devemos utilizar? Relatar as ideias com as palavras do texto ou usar nossas próprias palavras? São perguntas retóricas, no fundo vocês já sabem a resposta, não é? Naturalmente, resumir um texto significa apontar as ideias principais, utilizando outras palavras, porém com o mesmo sentido, tornando-o mais reduzido, conciso. É o que a gente chama de paráfrase ou glosa, é dizer a mesma coisa com outras palavras. Você deve usar as suas próprias palavras, volto a repetir, você tem uma autoria, desenvolva. Você deve empregar a linguagem formal, a chamada norma padrão ou registro de Estado, a língua de Estado, é ela que deve orientar você nesta produção de texto, ok? Bom, existem vários tipos de resumo, o informativo, o indicativo, o crítico. Nós vamos hoje trabalhar somente com o informativo, que é o mais comum do ambiente escolar e acadêmico, beleza? Resumo informativo, o que é? A proposta é cumprir o que o próprio nome já indica, deixar você informado acerca dos principais pontos destacados no texto. Como fazer? Aí está o nosso roteiro. São basicamente 4 passos. Faça uma primeira leitura atenciosa do texto a fim de saber o assunto geral dele. Depois, leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para serem a base do resumo. Este processo, esta etapa do processo é essencial. Sublinhe o texto base, destaque, circule. Essas são as suas âncoras. É a partir delas que você vai construir o seu texto. 3. Logo após, faça o resumo dos parágrafos baseando-se nas palavras-chave já destacadas anteriormente. Finalmente, releia o seu texto à medida que for escrevendo para verificar se as ideias estão claras e sequenciais, ou seja, coerentes e coesas, concatenadas. Este processo é o acabamento e é essencial e você vai repeti-lo várias vezes até o seu texto ter a tua identidade. Atividade 1 para vocês então, vamos juntos. Faça uma primeira leitura atenciosa do texto a fim de saber o assunto geral dele.
Qual é o texto base? A rosa e o cravo. Num jardim, um aroma chama a atenção que exala por todo o local. Lá, bem no meio, a mais bela de todas as rosas vive a sonhar. Um belo dia, plantaram, bem juntinho dela, um cravo. Este se pôs a crescer tão belo e charmoso que era cobiçado por todas as rosas. Mas ele só se encantou por uma delas, a mais bela de todas. Ela, por sua vez, nem lhe deu bola. Coitado do cravo, sentiu-se o mais infeliz dentre tantas flores belas e foi logo escolher justo ela. A rosa mal dava bola, mal olhava para ele. O cravo foi se entristecendo e, com o passar dos dias, foi definhando cada vez mais. Foi então arrancado do jardim e jogado fora. Quase sem vida, uma pessoa que passava o viu ali naquele estado, pegou com muito cuidado e carinho, levou e plantou o cravo com todo amor. Passando o tempo, o cravo cresceu lindo novamente e era cobiçado por todas as rosas. Lá viveu seus dias feliz, esquecendo que um dia conheceu a mais bela que negou-lhe amor. Hoje quem vive só é ela, pois ao negar amor jamais o encontrou novamente. Então agora é com vocês, ok? Um tempinho já volto. Então, minha gente, conseguiram aí reconhecer esse texto? Perceberam que é uma narrativa? Tranquilo, né? O que a atividade propunha? Qual era o comando? Depois, leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para serem a base do resumo. Qual era o parágrafo? Num jardim, um aroma chama a atenção que exala por todo o local. Lá, bem no meio, a mais bela de todas as rosas vive a sonhar. Quais são as palavras-chave? Quais são as âncoras interpretativas, as ideias centrais deste parágrafo? Num jardim, a mais bela rosa vive a sonhar. Ok? Sigamos então. Segundo parágrafo. Um belo dia plantaram bem juntinho dela um cravo. Este se pôs a crescer, tão belo e charmoso, que era cobiçado por todas as rosas. Mas ele se encantou só por uma delas, a mais bela de todas. Ela, por sua vez, nem lhe deu bola. Coitado do cravo, sentiu-se o mais infeliz dentre tantas flores belas e foi logo escolher justo ela. Eu sei como é. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta comentando o gabarito.
Novamente, gente, qual que é a proposta? Mapear o texto e dele extrair as âncoras, as bases, os fundamentos. Então, quais são as palavras-chave? Plantaram juntinho o cravo, crescer charmoso cobiçado, se encantou por uma delas, a mais bela, nem lhe deu bola, sentiu-se infeliz. Vejam que a história começa a avançar, ok? Parágrafo 3, vamos adiante. A rosa mal dava a bola, mal olhava para ele, o cravo foi se entristecendo e com o passar dos dias foi definhando cada vez mais. Novamente, olhe para o parágrafo, você vai fazer um mapa quase mental dele, tá? Sublinhe, copie no caderno, que isso vai te servir de base para fazer os tópicos. Tempinho para vocês que eu já volto. Fácil, né, minha gente? Quais são as palavras-chave? Rosa mal dava bola para ele. E ele foi definhando. No fundo é isso, né? É essa a ideia. Parágrafo 4, gente. Foi então arrancado do jardim e jogado fora, quase sem vida, uma pessoa que passava, ouviu ali naquele estado, pegou-o com muito cuidado e carinho, levou e plantou o cravo com todo amor. Novamente, quero que vocês sublinhem, copiem no caderno, se amparem, se ancorem neste texto base. Eu reli com vocês porque isso faz parte do processo. Tempinho para vocês, a gente já volta.
Gente, repetindo o processo, rastreando as palavras-chave no texto comigo. As palavras-chave, então, foi aquilo que aconteceu, arrancado, quase sem vida, a pessoa, uma pessoa pegou, cuidado, plantou o cravo com todo amor. Isto é um tópico, você está transformando os parágrafos em tópicos, percebeu? Sigamos, último parágrafo. Passado o tempo, o cravo cresceu lindo novamente e era cobiçado por todas as rosas. Lá viveu seus dias felizes. Esqueceu que um dia conheceu a mais bela que negou-lhe o amor. Hoje quem vive só é ela, pois ao negar amor jamais o encontrou novamente. Última vez, o procedimento é o mesmo, mapeie o texto, circule, destaque as palavras-chave que vão te servir de âncora para produzir o seu texto. Já volto. Vamos lá, minha gente, quais são as palavras-chave? Passado o tempo, cresceu lindo, cobiçado, viveu feliz. Hoje, quem vive só e não tem o amor, né, é a própria rosa. Essa é a ideia, são os tópicos principais desse parágrafo. Então, o que nós temos? Agora faço o resumo dos parágrafos baseando-se nas palavras-chave já destacadas anteriormente. Se você não topicalizou, organize essas palavras-chave em tópicos. O que você vai ter é mais ou menos isso. Então agora faço o resumo, aí a partir destes tópicos eu já volto com vocês comentando o gabarito.
Pessoal, observem que na produção de texto há a sua identidade. Então, o gabarito que eu trago aqui não é definitivo, é uma possibilidade de resposta. Resumo: uma rosa vive a sonhar num jardim. Ponto. Plantaram um cravo ao seu lado e ele se apaixonou, mas ela não deu bola. Ponto. O cravo definhou e foi arrancado. Ponto. Uma pessoa o encontrou e o plantou com amor. Ele cresceu feliz e cobiçado. Ponto. A última sentença: a rosa jamais encontrou o amor. Por que eu enfatizei o ponto? Ele é muito importante, ele encerra um pensamento de sentido completo, tá? Atentem sempre a isso. Vamos adiante. Atividade 2. Resumir um texto argumentativo. Faça uma primeira leitura atenciosa do texto a fim de saber o assunto geral dele. Sempre, vamos fazer a leitura juntos. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo a água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial de falta d'água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Este é o texto base. Atividade: leia o texto por parágrafos e produza o mesmo procedimento, os seus tópicos ou as palavras-chave. Então, o primeiro parágrafo está aí no ecrã, na tela para vocês. Desenvolvam aí a atividade que eu já volto.
Gente, o processo sempre é o mesmo, mecânico e automaticamente. Você deve rastrear no texto as palavras-chave. Vamos lá, quais são as palavras-chave então deste parágrafo? Aí está, relatórios da ONU, que desenvolve pesquisas sobre recursos hídricos, alertam para a necessidade de preservar os recursos naturais. Basicamente essa é a ideia central do parágrafo, ok? Vamos para o segundo parágrafo. Vou deixar para vocês aí lerem rapidinho, resolver novamente, replicar novamente o procedimento de resolução, mapear as palavras-chave, rastreá-las no texto. Eu já volto com vocês comentando o parágrafo. Quais são as palavras-chave, minha gente? Vamos lá. As estatísticas, a crise mundial, a falta d'água, o ano previsto de 2025, as 3 bilhões de pessoas provocarem problemas. Essas são as nossas âncoras. Volto a repetir, você pode tornar este parágrafo em apenas um tópico, ancorado nessas palavras-chave. Vamos ao nosso último parágrafo. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto que as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Novamente, pessoal, rastreiem as palavras-chave do parágrafo, a gente já volta.
Novamente, gente, quais são as palavras-chave, as ideias centrais desse parágrafo? Aí estão os problemas que se resumem à escassez de água, os 20 países que sofrem com isso, representando 40% da população, a água doce que está em risco e a crise climática, as mudanças climáticas das últimas décadas, perfeito? Agora você tem os tópicos e as palavras-chave aí no seu caderno. Então, faça o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chave já destacadas anteriormente. Vou deixar com vocês aí um modelo. Esses são os tópicos. Eu já volto para a gente refinar e transformar esses tópicos em um texto organicamente amarrado.
Pessoal, nesta etapa final, então, a ideia era transformar estes tópicos em um resumo organicamente articulado, coeso e coerente. Ou seja, relatório da ONU sobre recursos hídricos alerta para a sua preservação. As estatísticas apontam para a crise mundial que atingirá 3 bilhões de pessoas, provocando problemas sociais e de saúde. O maior problema é a escassez de água que atinge 20 países, 40% da população. O estudo completa afirmando que a água doce está em risco por problemas climáticos. Perceberam? A gente transformou 3 parágrafos em um, com poucas frases curtas de sentido completo. Considerações gerais. Atenção, faça o resumo com suas próprias palavras, sempre. Não adianta nada simplesmente copiar trechos do livro, texto base, porque você não está absorvendo nada. Quando você mesmo escreve, está se esforçando a explicar a matéria com o que você aprendeu, o que ajuda a fixar o conteúdo. Outra dica é você mesmo preparar um questionário básico sobre um assunto, com as perguntas que explicam os porquês do fato. Desenvolva a autoria, a identidade e o estilo de vocês. Basicamente, não copiem o texto. Resumo da aula de hoje. Nesta aula aprendemos o que é resumo, um tipo de texto, como ele se organiza e se apresenta, de maneira concisa, coerente e frequentemente seletiva. As informações básicas de um outro texto. O resumo pode ser uma escrita para difundir as informações contidas em livros, artigos, monografias e outros gêneros textuais, auxiliando muitas vezes o estudante nos seus estudos teóricos. Gente, é basicamente isso. O resumo é um gênero textual muito produtivo que nos atravessa cotidianamente, tá? Espero que vocês tenham aprendido, interiorizado aí. Deixo um abraço carinhoso para vocês e até as próximas aulas.